Oi, tudo bem? Meu nome é Jordana, eu sou professora de Ciências e Biologia na INSA e eu tenho recebido algumas dúvidas, além das dúvidas que os alunos já enviam em relação às questões dos PETs, alguns alunos, principalmente do terceiro ano, têm enviado umas questões, porque eles estão se preparando, buscando outras fontes, então eles enviam questões de vestibular, do Enem, trazendo dúvidas em alguns conteúdos que às vezes nem ainda foram tratados nos PETs. Mas como eles já estão fazendo essa revisão, então eu tenho buscado formas para minimizar essa situação, para ajudar esses alunos, porque eu acho muito bacana aluno que quer aprender, que está correndo atrás. Então eu fiz hoje uma apresentação, uma aluna muito linda lá do terceiro ano propedêutico, no integral, né? Ela me enviou duas questões, na verdade, sobre. Vou colocar aqui, só um minutinho, por favor. Sobre ácidos nucleicos, deixa eu abrir aqui, e síntese de proteínas. As duas questões estão dentro desse assunto, são relacionadas. E é um assunto complicado, é um assunto que os alunos, no geral, têm muita dificuldade de entender, porque é uma coisa que não é visível para nós, mas eu vou tentar ajudar um pouquinho. Bom, para entender isso, a gente precisa entender o que são esses ácidos nucleicos. O RNA e o DNA, tem também a molécula de ATP, né, de ADP, mas eu não coloquei aqui, porque nesse assunto, especificamente síntese de proteína, a gente não vai tratar dela. Bom, eu coloquei a molécula de RNA e DNA, uma gravura, né, para a gente entender as diferenças entre elas. O DNA é uma fita dupla, vocês veem que ele faz essa escadinha giratória, essa hélice que a gente fala, né? E o RNA é uma fita simples, ele tem uma fita só. As bases nitrogenadas que formam o DNA são a citosina e a guanina, adenina e timina. Já no RNA, citosina, guanina e adenina se mantêm, são as mesmas, mas não existe a timina, existe a uracila. O açúcar que forma os dois também é diferente. O RNA é formado pela ribose, e o DNA é formado pela desoxirribose. São dois carboidratos, são duas pentoses, né? Mas dois monossacarídeos de 5 carbonos, mas com estruturas moleculares diferentes. Bom, a gente precisa entender o seguinte: isso aqui é um nucleotídeo ligado a um fosfato. Então, todo ácido, todo ácido nucleico é formado por estruturas assim: uma base nitrogenada ligada a uma pentose, aqui 5 carbonos, ligado a um fosfato. Aqui está representando o DNA. Por quê? Porque são fitas duplas. Olha, eu tenho uma estrutura dessa que eu falei desse lado e outra do lado de cá, ó. Outra do lado de cá. Uma aqui, uma do lado de cá. Uma aqui, uma do lado de cá. Então, isso aqui é um DNA. Se fosse um RNA, seria um lado só. Lembrando que a adenina sempre liga no DNA com timina e formam duas ligações entre eles. A citosina, aqui ó, citosina se liga com a guanina, três ligações entre eles. Aí, para fazer a síntese de proteína, o DNA que está lá dentro do núcleo celular, guardadinho, protegido, que é toda a nossa fonte de informação, tudo que o nosso organismo tudo que a gente produz, todas as estruturas genéticas que a gente tem estão escritas aqui, a nossa receita, né? É o DNA. Aí o que acontece? O DNA não sai de dentro do núcleo. O RNA
é que vai até lá e faz uma transcrição. Ele faz uma cópia desse DNA. E aí, claro, lembrando que tem as diferenças entre eles. Por exemplo, na fita aqui de RNA, não vai ter timina, vai ter uracilo. Bom, esse RNA mensageiro, claro, vai ter um processo aqui longo. Ele vai traduzir essa mensagem que foi copiada lá na proteína que a célula precisa produzir. Eu não vou entrar nesse momento aqui no detalhe da síntese de proteína em si, tá? RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, os aminoácidos, né, formando essas proteínas através de ligações peptídicas. A intenção aqui é esclarecer a dúvida da questão. Então, das duas questões. Então, é necessário, nesse momento, só entender que o RNA mensageiro, ele faz uma cópia do DNA, mas dentro da linguagem do RNA. E essa linguagem, essa cópia, essa mensagem que ele copiou do DNA, vai ser a mensagem que vai codificar na formação dessas proteínas que são necessárias para a célula ou para o corpo. Bom, essa é a primeira questão que ela me enviou, é da UERJ, 2013, e aí fala o seguinte: a mutação no DNA de uma célula eucariota, células eucariotas são células que possuem núcleo definido, possuem as organelas todas, né? São células mais complexas. Então, a mutação que ocorreu nesse DNA dessa célula acarretou a substituição no RNA mensageiro de uma proteína da 15ª base nitrogenada por uma base C. E ele me deu aqui, ó, a codificação desse RNA mensageiro. Por que eu sei que aqui é a codificação do RNA mensageiro? Não precisa nem me falar aqui. Porque tem U de uracila, não tem timina. Então, aqui não é DNA, aqui é RNA. Então, ele fala o seguinte: aqui é o código antes da sua mutação. É essa linha aqui. 3 pontinhos, porque com certeza continua. A UG a metionina, é sempre o trio, né, o códon, trio de bases nitrogenadas, que inicia qualquer mensagem. Toda mensagem iniciada por metionina. Bom, até fala aqui, olha, sabe-se que o códon de iniciação de leitura é a UG. E ele quer saber a probabilidade aqui, olha, a probabilidade que a proteína ser traduzida pelo RNA mensageiro da célula que sofreu mutação não apresente alterações na disposição. Ele quer saber qual que é a probabilidade de não ter alteração nenhuma na proteína. Bom, códons são são trios de bases nitrogenadas. Então, cada trio aqui é um códon. Eu coloquei aqui, ó, trio. Ó, desculpa. Códons são trincas de bases nitrogenadas, ou trios de base. O RNA mensageiro original é essa aqui. Eu separei, eu dei um espaço só para a gente enxergar os códons, tá? Lembrando que o primeiro aqui é metionina, né? A UG. E lá na questão, vou voltar lá para vocês verem, fala que teve alteração na 15ª base nitrogenada, que trocou para uma base C. Então, nessa base aqui, na 15ª, se vocês contarem aqui, tirou o U, colocou um C. Então, eu fiz aqui a alteração para vocês verem. Só que na hora que eu venho aqui, olha, antes o código era UU, que é, aqui ó, UU, fenilalanina, que é o aminoácido. Aminoácidos são a menor estrutura que forma uma proteína. Então, cada trio desse aqui, cada códon, ele codifica um aminoácido. Então, o U codifica fenilalanina. O UC também codifica fenilalanina. Então, o que aconteceu aqui, na verdade? Houve uma mutação, mas essa mutação, ela não causou alteração significativa. Eu coloquei aqui, ó, o RNA mutado, né, depois da mutação.
a estrutura teve uma mutação aqui, mas no geral vai continuar a mesma coisa. Eu não coloquei os outros aminoácidos aqui para não ficar confuso. O que interessa aqui para a gente é a mutação. Então, eu coloquei para vocês entenderem que não sofreu mutação. Desculpa, sofreu uma mutação, mas ela foi muito leve. Então, igual tá aí, olha, não houve alteração na proteína após a mutação. Então, voltando lá na questão, ele pergunta, a probabilidade de não apresentar alteração é de 100%. Só que a questão não coloca em porcentagem, né? Ele coloca 0, 0,25. Ai, o negócio da apresentação está atrapalhando. 0,50 e 1. 1 equivale a 100%. Então, a resposta é a letra D, 100% ou 1. Não teve alteração na proteína. Muito bem. Aí a gente vai para a segunda questão. Na segunda questão, ela é da Unifor, Ceará, de 2007. Pode-se acompanhar uma proteína na célula desde sua produção até o destino usando aminoácidos radioativos. Em uma célula que faz proteínas para serem exportadas, quer dizer, a proteína não vai ser usada dentro da célula, ela vai ser jogada para fora dela. O caminho desde o local onde são formados os polipeptídeos até o exterior Por que usa aminoácidos radioativos nessas experiências? Porque na hora que bate uma luz ultravioleta, esses aminoácidos, eles emitindo radiação, eles vão se destacar, eles vão brilhar. Então, dá para acompanhar, claro, com equipamentos adequados, né? Dá para acompanhar onde que esse aminoácido está, qual que é o caminho que ele está seguindo, o que está acontecendo com ele. Então, se eu fosse analisar esse aminoácido, qual o caminho que ele ia percorrer? Bom, primeira coisa, é bom a gente entender a célula, né? Aqui eu peguei uma célula muito simples, mas só para a gente entender. Aqui está o núcleo, o DNA está armazenado aqui. Então, vocês sabem que daqui vai sair um RNA carregando essa informação para formar as proteínas. Bom, quem é responsável pela produção de proteínas são ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque ele está cheio de ribossomos aderidos a ele. Então, a primeira coisa que vai, né, a primeira organela que vai participar desse processo vai ser o retículo endoplasmático rugoso, ou o retículo endoplasmático granuloso. Hoje usa muito essa nomenclatura. Bom, o retículo endoplasmático rugoso vai produzir essas proteínas, mas ele vai jogar aqui, ó, para o aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, que vai, entre outras funções, uma delas é armazenar substâncias que as organelas produzem. Então, o retículo rugoso vai produzir essas proteínas, usando esses aminoácidos radioativos. Aí, então olha que legal, se eu estivesse analisando mesmo num aparelho próprio, eu ia ver aqui, se o aminoácido estivesse aqui, eu ia ver aqui brilhando. De repente, daqui a um tempo, ia estar aqui, ó, brilhando. Por quê? Porque a proteína foi produzida aqui, ela vem para cá e fica guardada aqui. Aí a célula precisa jogar essa proteína para fora dela, aí o complexo de Golgi começa a liberar essas vesículas aqui, ó. E essas vesículas, elas vão chegar, são bolsinhas, armazenando essas substâncias, no caso, uma proteína. E aí ela vai vir até aqui, na membrana plasmática, né? Onde ela consegue jogar para fora da célula, liberar essa substância. Então, isso mesmo. Então, vamos lá. Coloquei aqui, olha, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Muito simples, tá, gente? De forma bem, bem simples mesmo, só para entendimento da questão. Claro que aqui está faltando detalhes de cada organela dessa. Bom, o retículo rugoso é uma organela cheia de ribossomos associados a ela. Essa organela é responsável pela produção de proteínas. Então, a primeira coisa é produzir a proteína. O aminoácido está aí no meio, porque o aminoácido é base para formar proteína. Aí, para onde que o aminoácido radioativo vai agora? O complexo de Golgi, porque, entre outras funções, essa organela é responsável pelo armazenamento de substâncias
e a produção de vesículas para a liberação dessas substâncias quando necessário para a célula. Aí, então, esse aminoácido vai ficar armazenado aqui no complexo de Golgi. Aí, agora ele vai para onde? A célula precisa jogar essa proteína para fora. Então, as vesículas de secreção são produzidas pelo complexo de Golgi e estão cheias de substâncias para serem secretadas pela célula. E, por último, a membrana plasmática, que é um limite celular com permeabilidade seletiva, permite que substâncias armazenadas nas vesículas sejam liberadas para o meio extracelular através do processo de exocitose. E aí eu coloquei aqui o processo para facilitar o entendimento. Aqui, olha, eu já estou considerando que a substância está armazenada aqui dentro, como se fossem esses pontinhos aqui. Isso é o complexo de Golgi. E aí, olha, o complexo de Golgi vai liberando essas bolsinhas, ó, as vesículas. Essas substâncias estão aqui dentro. E aí a vesícula vem, olha, ela gruda aqui na membrana plasmática, fazendo uma abertura para o meio extracelular, e aí a substância é secretada. Esse processo aí de exocitose pode acontecer por diversos motivos, tá? Bom, essas eram as duas questões que a aluna me pediu. Eu vou disponibilizar para ela, mas para todos. Eu espero mesmo que tenha ajudado muito. E eu estou à disposição sempre para ajudar e no que eu puder, para esclarecer dúvidas e para o que precisar dentro das possibilidades, tá? Desejo a todos muita saúde, se cuidem muito, cada vez mais cuidem de vocês e da família de vocês. E fiquem bem. Até breve.